E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez o Senhor nos permite estarmos juntos mais uma vez para poder meditar, fazer essa reflexão dessa palavra nesse dia de hoje. Nós podemos adentrar ao ensinamento de Jesus Cristo, que Ele é o enviado, Ele é o Messias. E essa palavra que vamos ler hoje se encontra em João 7, nós vamos ler 1 e 2, depois nós vamos ler o 10, depois nós vamos pular do 25 a 30. João 7, 1 e 2, 10 e depois 25 a 30. E lá fala assim: a festa dos tabernáculos. Depois disso, Jesus percorria a Galiléia. Então ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Mas quando os seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, mas em público, mas despercebidamente. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuravam tirar a vida? Todavia ele o que fala em público, e não lhe dizem coisa alguma. Porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Quando ensinava no templo, Jesus exclamou: ah, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele que ele me enviou. Procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Amém? Meus irmãos, olha que interessantíssima essa palavra. Jesus, nós estamos em João 7, na festa dos tabernáculos. Jesus estava subindo ali, mas não quis se deter-se ali. Saiu daquele lugar despercebidamente, meio que às escondidas, e saiu e foi para Jerusalém. E ali a palavra diz que eles começaram a falar dele, começaram a falar: mas esse aí nós conhecemos, esse nós sabemos de onde vem. As autoridades até agora não falou que ele é o Cristo. O Cristo, porém, quando acontecer dele vir, não vai ser dessa maneira. Meus irmãos, olha o que a palavra vem nos dizer. Que eles conhecem Jesus Cristo e sabiam de onde ele vinha, que é Jesus de Nazaré, filho de José, filho de Maria. Conhecia os seus irmãos. Mas Jesus fala: vós sabeis de onde vim, mas aquele que me enviou vocês não conhecem. Meus irmãos, olha que interessante. Jesus fala mais uma vez nessa palavra de hoje que eles não conhecem a Deus. Eles, aquele povo, aqueles doutores da lei, os escribas, viviam com a Torá na mão, sabia tudo sobre as leis, mas não conhecia a Deus. Deus Pai que Jesus está falando. Eles não sabiam quem que era Ele. E Ele fala: vós sabeis de onde eu sou. Como se diz, vocês sabem que eu nasci, que eu sou filho de José, de Maria, que eu vim de Nazaré, mas não me conhecem, porque aquele que me enviou, vocês não sabem quem Ele é. Eu sei, porque eu vim dele. Meus irmãos, olha o que o Senhor vem trazer para nós hoje. E nós? Será que nós sabemos que Jesus de fato é o Filho de Deus? Ali naquela época está aqui quase chegando a época de fazer a crucificação do nosso Senhor. Nós estamos caminhando para as semanas finais dessa Santa Quaresma. E aqui as palavras todos os dias agora vai ficando cada vez mais forte, querendo agarrar, querendo segurar, querendo crucificar o nosso Senhor. E aquele povo ainda não conhecia, não tinha prestado atenção. O que será que tinha dentro do coração daqueles homens que não conheciam, conseguiam entender, conseguiam aceitar, melhor dizendo, que Ele era o Cristo, que Ele era o nosso Senhor, que Ele é o Salvador. E aqui fala que algumas pessoas falam assim: mas esse não é aquele que fala com autoridade e ninguém consegue segurar, parar Ele? Os irmãos, olham o que a palavra do Senhor vem falar. Jesus falava.
Toda vez que ele falava ali em público, no meio daquele povo, ele tinha autoridade. E falava e ninguém ousava debater com ele, porque a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo ali se fazia uma só. E ninguém podia debater-se, falar com ele. Ele tinha uma autoridade, ele tinha uma parresia, falar no meio daquele povo com toda a autoridade. E muitas vezes nas Sagradas Escrituras ele desmascarava. Como ele fala de novo aqui hoje: vocês não conhecem a Deus. Vocês me conhecem, mas a Deus vocês não conhecem. Meus irmãos, essa palavra de hoje ela vem mexer conosco para que nós, de fato, procuramos entender, adentrar nas Escrituras e pedir esse Espírito Santo que nos dê entendimento. Senhor, eu quero arrancar a arrogância do meu coração. Assim como aquele povo com certeza era invejosos, arrogantes, que não conseguiam aceitar que Jesus Cristo é o Senhor. E não tem outro, meus amados, é só um. É só o nosso Senhor que veio naquela época e está no meio de nós agora, você que está ouvindo, Ele é o nosso Senhor. Porque se não fosse assim, meus irmãos, quantas coisas aqui na palavra de Deus o Senhor vem nos ensinar, que aquele povo sempre falava e não conseguiam, quando o Senhor falava, eles não conseguiam entender. E Ele muitas vezes fala as suas palavras: eu falo para vós em parábolas, eu dou a entender por parábolas, porque o Pai nos deu a conhecer. Meus irmãos, olha, aquelas pessoas que têm arrogância, que têm essa coisa dentro do coração de não querer aceitar, de sempre querer falar das palavras do nosso Senhor, não conseguiam entender o que Ele queria dizer. Se fechava o seu coração. E nesse dia de hoje o Senhor vem falar para nós: eu sou o Filho de Deus, eu vim do Pai, e vós me conheceis? Vós não conheceis a Deus. Meus amados, que a força do Espírito Santo venha falar comigo e com você nesse dia de hoje. Que a força do Senhor venha tocar no nosso coração, para que nós cada vez mais perseveramos, acreditando no amor de Deus, o amor de Cristo, que Ele veio para nos salvar. Foi Ele quem sofreu todas as dores por mim e por você. Foi Ele que levou toda a morte que nós tínhamos que levar, que carregar nessa terra, mas Ele sofreu por cada um de nós. Que a graça, que a presença de nosso Senhor, que a força do Espírito Santo paire em meu e em seu coração. Vamos orar um instante, alguns segundos, para que o Senhor nos dê essa força. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, em oração eu te peço, não deixe, Senhor, um só desses teus filhos cair, Senhor. Deixar com que a sua presença passe na vida deles sem perceber que o Senhor é o nosso Deus. Vem tocar o meu coração, o coração de cada um desses que ouve essa oração nesse instante, Senhor. E adentra também, Senhor, no seio da família de cada um deles, pai, mães, filhos. Que a sua presença santa, Senhor, sempre esteja com cada um deles. Eu te peço, Senhor, com a força do teu Espírito Santo, Senhor. Olha para esses teus filhos agora e fala que o Senhor é o único e será o nosso Senhor, o centro da nossa vida. Eu te louvo, te agradeço e te exalto o teu santo nome, meu Senhor e meu Deus. Amém. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não deixe de inscrever no canal. É só você apertar em inscrever-se. Aperta o sininho, dá um joinha e envie essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp. Grupo dos amigos, grupo da família, envie nas suas redes sociais. E sejamos evangelizadores anunciando o reino de Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima.